Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A liturgia da palavra, desta segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, ela traz palavras duras, tanto por parte de Isaías, que critica na sua profecia o culto que está sendo oferecido a Deus, quanto nas palavras de Jesus, que mostra claramente que Deus é exigente, que acima do amor para com Ele não pode haver nenhuma outra forma de amor. A gente ouviu a profecia de Isaías, em primeiro lugar, e apesar das palavras duras, a situação que esse trecho nos apresentou é a de um povo que está doado, que está entregue nas práticas cultuais, onde estão presentes ali abundantes sacrifícios, ofertas generosas aos agregados do templo, ou seja, a quem oficializa o santo serviço, os sacerdotes e afins. Nós vemos um cenário de peregrinações massivas, festas celebradas com uma grande afluência de pessoas em oração. E tudo parece indicar um clima de uma excelente religiosidade, uma vez que isso é uma tradição, quando Isaías profetiza, de séculos já. E ali, essa religiosidade excelente expressa nas formas em que tradicionalmente, já há séculos, desde os relatos do livro do Gênesis, se manifestava a submissão do ser humano a Deus, seu Criador. E assim, os ritos e sobretudo os sacrifícios tinham essa função de alcançar de Deus a sua complacência, de alcançar de Deus a sua benevolência, a sua atenção. Então, quando a gente olha o aspecto histórico da religiosidade no povo de Israel, não há problema nenhum naquilo que eles estão fazendo. Mas aí o profeta aparece com uma colocação muito ousada e a consciência dele atribui a Deus, aquele a quem está sendo dirigida toda aquela religiosidade, os cultos, as celebrações, um sentimento de repulsa e até uma espécie de sensação de náusea com relação àquilo que a mentalidade comum no meio do povo de Israel considerava o ato supremo de culto. É preciso dizer que não há problema nenhum em celebrar, não há problema nenhum nesse contexto aqui em oferecer os sacrifícios, em viver a religiosidade como aprenderam e como receberam de herança. A fala de Isaías, ela é carregada de dramas, mas um drama que não pode passar despercebido. Dirige-se não ao fato de celebrar em si, ao fato de oferecer sacrifícios a Deus em si, mas a fala de Isaías dirige-se sobretudo às pessoas que insistem em apresentar a Deus ofertas inúteis. Por isso, o incenso é considerado como uma abominação. É importante a gente dizer também que Isaías não é um profeta antiliturgista. Ele é alguém que ama a verdade. E como profeta, como membro do povo de Israel, provavelmente ele participava do culto, das celebrações próprias da identidade religiosa do seu povo. O que Isaías não pode admitir é ver um sacrifício oferecido com mãos que gotejam sangue. Para Isaías e para todo o povo de Deus, assim como para Isaías esse sacrifício não vale nada, não pode ser verdadeiro, assim deveria ser também para todo o povo de Deus. Para que o profeta tenha essa consciência, ao ponto de que as oblações e sacrifícios sejam uma abominação,
Basta o simples fato de que as mãos que os oferecem se descuidem de promover a justiça. Não é nem tanto alguém derramar sangue com suas próprias mãos, mas também entra aqui aqueles que, vendo a injustiça, simplesmente se calam. É como se eles estivessem praticando aquela injustiça que testemunharam. É o mesmíssimo risco que hoje nós cristãos corremos, que ameaça a nossa consciência de quem vai pontualmente à missa, na qual a gente celebra, na qual a gente oferta, na qual a gente se coloca diante de Deus em atitude de adoração, na qual muitas vezes rezamos pelas necessidades dos pobres, dos órfãos, dos velhos, dos que são perseguidos, dos que estão passando qualquer tipo de necessidade, mas só ficamos na oração. Não fazemos absolutamente nada de concreto em favor deles, para mudar a sua situação, para mudar aquela triste realidade na qual se encontram. E isso deve nos levar a uma séria reflexão. A fé não é só prestar a Deus um culto que seja bonito, que seja agradável. A fé consiste também em, através do culto bonito e agradável que elevamos a Deus, a nos comprometer em emprestar a Deus mãos, força, inteligência, voz, meios, para que a paz e a justiça reinem no mundo. A nossa fé não pode ser uma fé vazia, mas ela tem que ser uma fé comprometida com coisas muito concretas para a transformação desse mundo no qual nós vivemos. E depois as palavras duras do Evangelho, que diz respeito ao seguimento de Cristo. Cristo, ele é exigente nesse ponto. As suas exigências, inclusive, são um tanto radicais. Aqueles que querem se tornar seus discípulos, suas discípulas. E somente vivendo essas exigências é que, segundo as palavras do Senhor no Evangelho, se tornarão dignos dele. Devem escolher a Deus e decidir-se por Cristo, é um resumo das exigências, mesmo à custa de perder o afeto dos seus familiares e também de enfrentar uma vida crucificada, ou positivamente de enfrentar a própria morte. Só que este morrer é que faz germinar a vida em sua plenitude. Não quer dizer necessariamente a exemplo dos primeiros mártires e de tantos mártires ao longo da história da Igreja, que literalmente morreram por amor a Cristo e ao Evangelho. Morrer aqui também significa a renúncia, significa a escolha, significa a capacidade que nós temos de ofertar a nossa vida, de ofertar o nosso empenho e o nosso compromisso. E sim, é esse morrer que faz germinar a vida em plenitude. É esse o amor exigente, comprometido, que o Cristo espera dos seus discípulos. Por quê? A dignidade de ser discípulo de Cristo não significa, não é o fato de ser discípulo de Cristo. Nós estamos falando do maior mestre de todos os tempos. Estamos falando daquele que é Deus, encarnado em nosso meio. A dignidade do discípulo de Cristo está na capacidade do discípulo se tornar semelhante ao seu mestre, no compromisso, na oferta de vida, na divulgação do Evangelho a partir da realidade na qual está inserido. E no discípulo está presente o Cristo, mesmo que o discípulo seja um pequenininho, mesmo que o discípulo seja alguém que, do ponto de vista humano, tem muito pouco a oferecer, mesmo que o discípulo seja alguém que não tenha uma autoridade como os apóstolos tiveram ou como os sucessores destes têm, mesmo que o discípulo não tenha carismas como os profetas ou aqueles especialíssimos que Deus dá apenas a algumas pessoas. Embora tudo isso seja muito importante,
algo que é comum a todos os discípulos e discípulas de Cristo, é a fé. E a fé que nós depositamos em Cristo. Se nós abraçamos a fé, necessariamente nós abraçamos também as exigências do Evangelho. E após enviar os apóstolos a pregar, Jesus retoma a sua incessante atividade, porque ele é o missionário do Pai, uma vez que ele ensinou essas exigências e aqueles que permaneceram, os 12 e os demais, abraçaram como norma de vida essas exigências no seguimento de Cristo e na construção do reino de Deus. É fato que para nós cristãos do século XXI, as palavras de Jesus podem nos assombrar, elas podem nos desarmar, enfim, podem causar uma série de reações em nós. Mas, desde o momento em que elas foram ditas e foram escritas, e desde então estão registradas na Sagrada Escritura, elas estarão sempre diante de nós a nos interpelar de um modo inquietador. Nós amamos mais nossos familiares do que o Senhor? Nós amamos mais a nossa vida frágil e aparente do que o Senhor da nossa vida? Pois bem, Jesus nos diz que quem ama mais os seus familiares, quem ama mais a sua vida do que a Ele mesmo, estes não são dignos dele. Jesus, de forma alguma, condenou o amor humano. Pelo contrário, Jesus está a exaltar o amor humano de um ponto de vista total, a ponto de fazer dele um sinal sensível, do seu amor para com os homens e mulheres de todos os tempos. E se esse amor, deixar de ser o amor humano, deixar de ser um sinal ou um instrumento, um acesso para o amor a Deus e às coisas de Deus, sim, ele se tornará um obstáculo. E muita gente, que tinha de tudo para serem cristãos exemplares, para viverem vocações extraordinárias, encontraram justamente no amor aos seus, no amor à sua própria vida, o impedimento para a realização dos planos, dos projetos de Deus, a partir daquilo que Deus lhes chamava. Não foram capazes de administrar o sentimento humano de uma forma que ele elevasse como perfeição para o amor de Deus. Não souberam fazer uma justa escolha. Nos planos de Deus, o amor que liga pais e filhos, o amor que liga os esposos entre si, é normalmente a força aberta aos valores ao Espírito, aos valores do Espírito, ou a um concreto amor de Deus na busca comum de sua vontade. Mas é necessário o esforço de cada um, para, à luz de Cristo, purificar o seu amor de toda espécie de vaidade, de apego, de egoísmo ou de orgulho. O fato de nós amarmos os nossos não significa que eles devem ser colocados em segundo plano na nossa vida. Mas o amor que nós temos a Deus e esse amor que nós temos aos nossos deve ser reflexo, vai mostrar que na verdade é um meio, é uma condição, é um sinal para que o amor de Deus prevaleça sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos afetos, inclusive sobre os nossos sentimentos. Se nos colocamos no segmento de Deus, independente da vocação que nós abraçamos, o amor a Ele deve vir em primeiro lugar acima de tudo, porque afinal de contas é isso que nos ensina o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor, portanto, nesse dia, nos ajude a nos comprometer com as causas pelas quais nós rezamos e nos ajude também a crescer nesse amor e a compreender que a exigência não é obrigação
mas é prova de amor daqueles que se sentem amados por Deus e querem retribuir esse amor entregando e consagrando a própria vida. Que Deus nos ajude e que Ele nos inspire todos os dias da nossa vida para crescermos nessas duas realidades do amor, a oferta a Deus e o compromisso com os nossos irmãos e irmãs que sofrem e que necessitam tanto do nosso apoio, da nossa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.